Boa noite a todos, a todas. Estava agora falando com a doutora Denise, a quem eu quero agradecer. Nós estamos fazendo essa live hoje no Facebook, no Instagram, por isso da demora, que é a primeira vez que a gente está fazendo, mas o tema, né, fez a gente tentar essa inovação e a doutora Denise aceitou esse novo sistema também. A doutora Denise, para quem tiver felicidade de dar um título de cidadã barretense, porque ela é uma bênção para a nossa cidade, já chegou revolucionando Barretos, trocando, né, o local da DDM, estava num local inadequado há anos, e ela teve essa coragem, esse dinamismo, né, tão importante, colocando num espaço térreo, acessível a todos. E eu tive a felicidade de ir lá conhecer esse espaço que a doutora Denise organizou com tanto carinho, tanto comprometimento com a causa das mulheres, enfim, que passam por um problema muito difícil, que é a violência. E eu vou começar falando com a doutora Denise sobre isso. Eu quero que ela diga como que foi chegar em Barretos, buscar um espaço novo. Ela teve todo o cuidado de pôr uma sala de cada cor, a importância disso. E ela não está mostrando agora, mas eu também quero que ela fale do Charles, que ela estava com ele no colo, que é o cachorro dela, que inclusive acompanha ela na DDM e fica ali, inclusive, brincando com as crianças, que também é importante, que muitas vezes as mães levam as crianças, enfim. Denise, viemos aqui para te ouvir. Tudo bem? Tudo bom. Obrigada a todos que estão assistindo. Eu assumi a DDM fez um ano, foi dia 1º de abril do ano passado, de 2019. E para a gente fazer continuar fazendo o que já é feito, já é um desafio, quanto mais inovar, né? Mas eu me deparei com uma delegacia que tinha escada, e onde não era escada tinha alguns poucos degraus, desníveis. E num dos primeiros atendimentos que a gente fez, uma cadeirante tentava entrar e não tinha onde ela entrar. Era um problema, mãe com carrinho de bebê, e onde a mãe troca esse bebê, porque não tinha uma instalação. E aquilo, em coisa assim de uma semana, já me deixou incomodada. Porque é uma especializada, não é? Uma delegacia comum já é ruim não ter essas instalações. Mas para uma delegacia especializada no atendimento de crianças, adolescentes e mulheres, eu pensei, eu preciso ter um atendimento, então, de fato, especializado, que não seja apenas no nome, mas no atendimento. Então, eu busquei o meu chefe, o Dr. Cavalcante. Ele falou: Denise, procura conversar com a prefeitura, porque é a prefeitura que paga esse aluguel, mas da minha parte você tem todo o apoio. Aí eu procurei a prefeitura, o prefeito, através de seus assessores, eles foram muito receptivos comigo, e inclusive o prefeito Guilherme, ele foi para ver a instalação da casa que eu propus, que é a casa atual. E eu acho que no começo todo mundo achava que eu era meio louca. Imagina, eu já te admirava, né? Porque ter essa coragem é necessário, nós precisamos ser acessíveis, nós precisamos colocar prédios acessíveis, todos têm direito de poder entrar num prédio com dignidade. Então, essa tua sensibilidade mostra o tanto que você é uma pessoa comprometida mesmo com a nossa sociedade. Mas é que você não viu a expressão das pessoas quando eu falava assim: eu vou montar uma DDM, que cada sala vai ser de uma cor, eu vou colocar uma brinquedoteca, Aí eu olhava para as pessoas assim: nossa, de repente essa delegada não está muito bem na cabeça. E eu vi assim um olhar de desconfiança. E aí a coisa foi tomando forma, as cores foram aparecendo nas paredes. Nós fizemos campanhas para que nós recebêssemos doação de brinquedos. Nós recebemos bastante doação de brinquedos, e aqueles que já não cabiam mais ali no nosso local,
na brinquedoteca, nós repassamos para o Conselho Tutelar, inclusive uma parte foi até para o Conselho Tutelar de Colômbia, porque eu estou respondendo por lá. Então, nós realmente tentamos fazer com que o ambiente fosse um ambiente mais agradável possível. Tem um espaço da casa que é um jardim, para que isso tenha um aspecto mais acolhedor, então foi montado um jardim. Também foi alterada a forma como a mulher é atendida, nós não temos atendimento de balcão, o atendimento ele é feito em local separado das pessoas. Isso é muito interessante, eu quero até reforçar isso, essa sua sensibilidade. Eu quis fazer essa live com você e começar sobre esse assunto, porque as pessoas têm que ter essa sensibilidade. Aquela mulher está num momento muito complexo, né? Reconhecendo uma agressão. Então, você teve essa preocupação, e eu estive lá e pude verificar em loco, dessa mulher não ficar exposta, né? Ela ter ali um cantinho onde ninguém vê o que ela está falando, e a criança ter essa brinquedoteca onde ela vai poder estar brincando enquanto, de repente, porque muitas mães têm que levar os seus filhos. Enfim, todo esse cuidado que você teve é muito importante. A maior parte das mulheres, ainda que elas vão até lá como testemunhas, elas têm que levar os filhos, porque geralmente não tem com quem deixar. Inclusive, tem sido um desafio agora durante a pandemia, porque a grande dificuldade das crianças é que elas não param. Então, pela segurança delas e das outras pessoas, para evitar que a criança possa eventualmente contaminar o ambiente, então está proibido por determinação aqui no município o trânsito de crianças no ingresso, nos espaços públicos, assim por diante. Isso para nós tem se mostrado um desafio. Então, lógico que quando a ocorrência envolve criança, a gente tem que atender. Mas nos demais casos, a gente está sempre tentando conscientizar para que as mulheres, podendo, não levem as crianças nesses espaços públicos, no plantão policial ou na DDM, porque é um ambiente que lida com muitas pessoas e tanto pode contaminar os policiais, quanto o contrário, como pode ser contaminado pelos policiais ou pelo próprio ambiente devido à circulação de pessoas. Então, fica o alerta em relação a essa questão da pandemia. Então, você já tocou no assunto da pandemia, e eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Como que está a situação hoje do atendimento, né, na DDM, com relação à pandemia? Houve aumentos de casos? Como que está essa situação da violência contra a mulher no momento atual que a gente está vivenciando? Como que você enxergou isso aqui na nossa realidade? De uma maneira geral, houve uma redução do número de ocorrências, principalmente porque as ocorrências que são menos graves, elas não vão sendo registradas presencialmente, só pela internet, mas ainda assim houve uma redução no número geral. Eu não observei um aumento em relação a essa violência em Barretos, mas ainda assim a gente pode, nos relatos das pessoas, observar alguns relatos que tenham relação com a pandemia. Mas nada que seja tão alarmante assim, a ponto de a gente falar que o nosso serviço teve um acréscimo que possa ser notado sem a gente ter números, certo? Porque os números, a gente não tem essa estatística. A unidade policial, quem faz essa estatística é a Secretaria de Segurança Pública, mas observando o nosso dia a dia, tem permanecido praticamente estável. A gente percebe que, pela questão das denúncias envolvendo crianças, né, como vítimas, como essas denúncias, na maior parte das vezes, são provocadas na escola ou em outros ambientes que a criança frequenta, como cursos, atividades esportivas, houve uma diminuição em relação a essas denúncias, sim. Mas nas demais, como qualquer tipo de denúncia durante a pandemia pode ser feita normalmente, nós temos recebido e temos apurado. Sobre os atendimentos, que é o que eu estava esquecendo de falar, nós funcionando das 8 às 18, nos dias de expediente, então de segunda a sexta, exceto feriados,
e o nosso atendimento, ele está praticamente normal. Porém, nós não estamos atendendo ocorrências que não sejam de violência doméstica ou que não sejam graves. Então, a minha vizinha me xingou, ou eu tive uma briga no meu serviço. Essas ocorrências que não são de violência doméstica e também não são consideradas graves, elas podem ser registradas pela internet para que a gente evite o fluxo de pessoas na delegacia. Depois, como que está sendo o processamento dessas ocorrências? A gente tem entrado em contato com as pessoas, orientando, intimando, orientando a comparecer na delegacia de máscara. Quando chega, a gente pede para lavar as mãos, a gente passa álcool na caneta, em tudo, e pede para ir sozinho, porque acontece, muitas vezes, da pessoa, por nervosismo, por ansiedade, querer ir até a delegacia acompanhado. Então, a gente pede para ir sozinho e, principalmente, não leve os filhos. Então, até a minha sensação, muitas vezes, em relação à pandemia, é quase de vida normal, porque eu continuo trabalhando normalmente e os meus atendimentos, a gente tentou dar uma reduzida até por conta de que a gente estava enfrentando dificuldades nas intimações, mas o fluxo está muito próximo do que era antes. Entendi. Denise, infelizmente, né, o Brasil é o 5º país em número de violências contra a mulher no mundo. E nós temos vários tipos de violência. A maioria da população reconhece muita violência física, mas existem outras formas de violência, como a violência psicológica. Essa é muito mais difícil da mulher reconhecer. Como que está isso hoje, na atualidade? Então, é importante a gente destacar que, geralmente, a violência começa pela violência psicológica. Quando você vai perguntando para a vítima como era o relacionamento dela antes daquele episódio de violência, ela muitas vezes fala que o relacionamento era bom, mas que faz um determinado lapso temporal que esse relacionamento ficou ruim. Então, se ele ficou ruim, é porque já começou essa violência psicológica, já começou essa abusividade, já começou a ter as desconfianças de traição, crises de ciúmes. A gente fala de desconfiança ou alegações de traição, porque muitas vezes não existe nenhum tipo de traição. O que existe é uma ilusão de traição e, por conta até de uma cultura muito machista, essa alegação de posse da mulher e uma necessidade de ter controle total sobre todas as atividades que essa mulher realiza. Então, nós temos muitos episódios que a vítima entra para tomar banho, o telefone toca, ela não atende, o namorado invade a casa dela para verificar se ela está em casa. Meu Deus. E às vezes, a vítima está tão acostumada com aquilo que ela já fala assim, ele entra sempre. Então, por quê? Porque para ela aquilo normalizou. Então, a violência psicológica, a grande dificuldade de identificar é porque ela parte do padrão da origem da vítima. Se a vítima vem de um padrão de família em que existe uma estrutura de abusividade ou uma estrutura de controle, em que ela já foi vítima de outros crimes, por exemplo, abuso físico ou até mesmo o próprio abuso psicológico dentro de casa, a dificuldade dela interpretar isso é muito maior. Então, por isso que é tão complicado entender qual é a situação e até mesmo para a gente explicar. Muitas vezes a gente percebe a situação que a vítima está e aí, conversando, a gente fala, olha, você está percebendo que isso que ele faz não é bom para você? Não, mas ele me ama. Uma distorção, né? Isso, eu já ouvi até a frase assim, mas esse é o melhor companheiro que eu já tive. Aí eu fiquei pensando, melhor, o pior, meu Deus, que desespero que dá. Imagino.
E como lutar contra isso? A DDM sozinha não consegue lutar contra isso, porque a nossa atuação, a atuação da delegacia, da polícia, ela é pontual em relação ao momento do crime. Ainda assim, nós tentamos fazer um trabalho de melhor comunicação com a vítima e até mesmo o acompanhamento. O WhatsApp da DDM ajuda muito nesse sentido, porque elas podem mandar mensagem, a gente pode mandar também. E aí, o que acontece? Por que começou o WhatsApp da DDM? Porque isso é bem interessante, né? Porque é uma forma da pessoa conseguir se comunicar sem estar indo na delegacia, uma comunicação rápida também, né? Sim, o WhatsApp, por uma questão de regras e também de que eu preciso formalizar, eu não posso fazer o boletim de ocorrência, mas eu posso tirar dúvidas, eu posso dizer se é caso de inadimplência. Voltamos. Estava contando aqui que você estava falando da casa acolhedora, contando do fato concreto que você falou aqui sobre Barretos, que vocês tiveram que, junto, né, com um grupo, colocar uma família num hotel. Eu estava falando da importância da gente dispor, né, desse espaço, dessa casa acolhedora, e como você mesmo disse, com segurança, né, porque também não adianta pôr uma casa que não tenha segurança, onde esse agressor possa ingressar e até manter essa agressão. Queria que você falasse mais um pouco sobre isso, que a live estava muito interessante, uma pena que foi interrompida, mas faz parte quando a gente faz ao vivo. Faz parte. Não, então, realmente acho que era que poderia ser um diferencial da nossa cidade na luta contra a violência doméstica. Tem muitas pessoas que já lutaram para que fosse instituída essa casa acolhedora para vítimas de violência doméstica, mas ainda está faltando que tanto o governo quanto a sociedade civil se organize nesse sentido para que, com o conjunto das duas forças, a gente consiga tornar isso uma realidade, porque realmente faz diferença. E vai fazer diferença, principalmente porque a maior parte do público que demanda esse tipo de atendimento, pelo menos até agora, o que surgiu para a gente, são mulheres de fora que não têm família na cidade e precisam de algum tipo de apoio até que elas entendam, resolvam para onde elas vão. Porque, no caso, são pessoas que não têm familiares, não têm outra rede de apoio com a qual elas possam contar. E espero que a gente consiga, agora divulgando isso, pessoas interessadas da sociedade e que o governo também se mobilize em conjunto com a sociedade para a gente tornar isso uma realidade. Você faz um trabalho, Denise, que gera muita credibilidade. Eu acompanho o teu trabalho todo esse ano, né, que você já está em Barretos, você é atuante, você se preocupa verdadeiramente com essas vítimas, com essas famílias, com essas crianças que muitas vezes também, infelizmente, são violentadas dentro do seu próprio lar. Então, você tem esse olhar, esse cuidado. E é algo até que eu gostaria de estar falando também, antes que a gente encerre a nossa live, que é essa questão da discriminação que você falou, e eu, quando eu te falei, eu estava estudando esse caso da Espanha, e me chamou muita atenção uma frase que uma mulher falou. Ela falou que da violência se sai com o tempo e com o apoio necessário, não se sai da violência, que muitas vezes você ela fez boletim de ocorrência, depois voltou para o marido. Não é assim, não é porque ela gosta, mas muitas vezes é o que você falou, é fruto de um processo educacional, onde ela vê essa violência com uma certa naturalidade, o que não é, e ela precisa muitas vezes do apoio e da compreensão da família. Esse lado da família, apoiar essa mulher é importantíssimo, uma amiga. Uma vez eu fiz uma palestra, eu fiquei muito feliz no final da palestra, quando uma mulher veio até mim e falou assim, olha, eu mudei a minha visão, eu tenho uma amiga, eu sempre falo para ela, você gosta, não sei o quê, mas depois da sua palestra eu vou apoiá-la. Eu acho importante a gente colocar isso, né? A necessidade do apoio, que muitas vezes não se sai assim, não, fez boletim de ocorrência, agora não quero mais. Infelizmente, não é assim. Ela precisa desse apoio psicológico também, né? Para ela compreender todo esse processo e perceber que ela é digna de todo carinho, de todo amor. Queria que você falasse também sobre isso.
Você falou tudo agora, que ela é digna de todo carinho e todo amor. Porque nós temos, pela forma da criação, da educação, pela cultura que nós vivemos, nós temos a vítima que ela se enxerga, de repente, como algoz desse que, na verdade, é o agressor, e ela se sente culpada pelo destino que ela julga que ela impôs a ele. Então, é muito comum elas desistirem, elas falarem que eles já estão sofrendo demais, que ela não gostaria que ele passasse por essa situação, porque ele não merece isso, porque ele é um bom pai, eventualmente. Então, nós vemos depois um processo de culpa, porque não é tão simples lidar com violência doméstica como é lidar com um crime patrimonial, por exemplo. Quando você tem um furto, você tem muito claro quais são as figuras, quais são, vamos falar, os personagens dessa ocorrência. Quando você tem uma ocorrência de violência doméstica, quem é o autor e quem é a vítima muitas vezes se confunde, porque é colocado para ela que ela está fazendo com que a família passe por aquilo, passe pela situação dele ser preso, passe pela situação de um contingenciamento financeiro, eventualmente, da família, porque ele foi preso, ou porque a separação gera uma divisão de patrimônio. Então, falando assim, é tão abstrato, mas quando você lida com as situações, no caso concreto, isso fica muito claro. Numa determinada ocorrência que eu recebi, a vítima, ela tinha uma situação financeira estável, ela tinha uma casa, enfim, ela tinha uma situação boa. E aí, o que acabou acontecendo? Ele agredia, se ela falava alguma coisa, por exemplo, estava no jantar com amigos, parecia que estava tudo bem. Ai, cortou. Deixasse irritado, contrariasse, depois, quando chegavam em casa, ele batia nela. Nossa. Ele batia nela muitas vezes até no carro, no caminho, na frente do filho. E chegou uma hora que ela falou, chega. Quando ela foi terminar com ele falava assim, quando eu te bati, eu nunca te bati, isso nunca aconteceu. Você tá ficando louca. Então, é muito comum esse tipo de frase. Você tá ficando louca. E aí, até quando foi feito o registro dessa ocorrência, uma das coisas que me chamou a atenção foi que ela estava acompanhada por uma familiar, e essa familiar dela falou assim, você tem certeza disso que você quer? Você vai prejudicar toda a sua vida. Você tem uma vida financeira estável, você mora bem, o seu filho vai numa escola particular, vocês vão perder tudo isso. Olha, você vai até ficar sem carro, provavelmente. Meu Deus. E é muito comum esse tipo de fala, é muito comum. Porque são formas, não é que a mulher não tenha direitos sobre esse patrimônio, muito pelo contrário, ela tem. A questão é que são formas de inibir a vítima a fazer valer o seu direito. Distorção, né? Ela é a vítima e distorce como se ela fosse a culpada. É isso que nós precisamos retomar na nossa sociedade. A mulher precisa se reconhecer como uma pessoa de direitos, uma pessoa que merece aquela situação, que ninguém tem que apanhar, que ninguém tem que ser humilhada, enfim, que ela está ali naquele relacionamento e que isso, eu acho muito importante a gente falar nesse assunto, isso influenciará, eu coloco muito isso, influenciará os filhos. Ela se submeter àquela situação, ela pode estar fazendo com que ela tenha um filho que vai também acabar reproduzindo esse ato errado do pai, ou uma menina que futuramente vai achar natural ser agredida. Então, assim, as mulheres precisam ter essa consciência, né? Que elas não podem permitir ser vítimas. Hoje a gente tem ainda uma cultura de que a mãe tem que dar o exemplo de um casamento sólido, consolidado, de que é feio, é como se você trocar de companheiro fosse já uma questão de promiscuidade,
Eu vejo muitas vezes as pessoas falando isso como se você ter um outro companheiro fizesse com que você fosse promíscua. Existe ainda um preconceito muito grande da mulher que casa mais de uma vez, da mulher que se separa. Existe um julgamento, sim. A gente ouve isso repetidamente na DDM. Eu não estou falando que não tem mulher que seja sexualizada, que não tenha mulher. Eu não estou dizendo isso, mas a gente vê mulheres reféns desse tipo de cultura. E quando a mulher fica refém desse tipo de situação, ela fica refém da violência, porque aí as outras pessoas e o agressor acabam controlando a autodeterminação dela. Exatamente. Nós precisamos, enquanto sociedade, é o que você disse. Nós somos uma sociedade caminhando, né? Nós viemos de um processo onde você foi muito feliz no teu exemplo. A mulher sequer tinha direito ao SIC, ao CPF, né? A gente fala SIC antigamente, mas é o CPF. Imagina, o CPF dela era o mesmo CPF do marido, ela não tinha nem o direito ao CPF. Então, para que a gente possa evoluir, nós precisamos, sim, ter esse tipo de debate, as mulheres precisam começar a ter esse tipo de consciência. Eu acredito muito que o poder público tem uma importância essencial, seja no caso, igual, por exemplo, que você falou, a prefeitura que aluga o espaço, então que seja um espaço adequado, acessível, que dê a oportunidade dessa mulher ser respeitada, como você bem colocou no começo da nossa live, onde aquela mulher, ela não fica ali no balcão expondo a vida dela, ela tem um espacinho adequado ali, que eu tive a felicidade de ir lá ver. Porque eu falo que é felicidade, por quê? Porque quando você vê os direitos da mulher ser respeitado, e aqui fica meu agradecimento a você, isso dá ânimo na gente, porque a gente tem essa vontade de mudar, né, a realidade para melhor. E você já começou com o espaço físico, com o teu trabalho que hoje é reconhecido não só em Barretos, mas na região, e a necessidade da gente pensar em políticas públicas mesmo, de conscientização, igual eu te falei, esse caso da Espanha, onde os médicos foram treinados, né, nas suas unidades de saúde para reconhecer um caso de violência e poder apoiar essa mulher, essa conscientização que nós estávamos falando, das próprias mulheres se auto-apoiarem e perceber que nesse processo você vai sair com o tempo, que você não falar o que você falou, que deu o exemplo aí, mas você tem certeza do que você está fazendo? Não, o contrário. Apoiar, reconhecer, e não só as mulheres, os homens também. Eu acredito que nós temos que caminhar lado a lado, respeitando enquanto seres humanos, seres em formação, seres iguais e que merecem todo o nosso respeito. Queria que você pudesse concluir, nós começamos a live já faz um tempinho, até caiu, que você pudesse falar aí dos seus sonhos, dos seus objetivos. Olha, eu acredito que entre o que está escrito no papel e o que está na realidade, ainda tem uma distância, e eu gostaria que essa distância fosse cada vez mais curta. Então, está escrito que as delegacias de atendimento especializado à mulher devem fornecer atendimento psicológico, devem fornecer amparo e acolhimento. Porém, nós ainda precisamos da concretização dessas previsões a partir de previsões locais, porque isso está escrito lá na Lei Maria da Penha, mas ela não está escrito ainda de onde vem um psicólogo, de onde vem um assistente social para estar atuando na DDM. Isso não está escrito em lugar nenhum. Não está escrito em lugar nenhum como é que eu faço o atendimento nas cidades mais distantes que não tem DDM. Como é que eu faço um atendimento especializado? Eu posso encaminhar essa vítima para cá? Acredito que sim. E, por fim, o que eu acho que ainda falta, e não tem a ver só com mulher, mas tem a ver com criança, e muitas vezes me dói o coração. A nossa lei, ela não fala de violência doméstica contra meninos, e essa é uma realidade. As mães nem sempre são boas com seus filhos, até mesmo em decorrência de ciclos viciosos, de outras situações que elas trazem na história delas. E quando nós falamos de meninos, nós não temos o mesmo rol de medidas a serem adotadas em relação a esses meninos e suas mães. Então, fica... se for um idoso, nós já temos o Estatuto do Idoso, mas ainda fica faltando instrumentos para quando a vítima é homem. Elas são minorias? São,
Mas quando a gente fala de criança, isso dói. Porque muito, a criança ela é tão vulnerável, ela é igualmente vulnerável o menino e a menina. Não, e é tão... criança é tão pura, né? Criança... Nossa, assim, a mãe tem que cuidar, tem que amar o ser humano, assim... Ai, eu não consigo nem pensar, porque criança é muito puro. A criança é por amor, a criança não tem maldade. Então, assim... Eu vou te contar um episódio rapidamente antes da gente encerrar. Eu adotei o meu cachorro e o meu cachorro, ele era vítima de maus tratos, por isso ele foi colocado para adoção. O meu cachorro tem na lateral da barriga dele uma falha de pelo, que é uma cicatriz. É uma falha, não nasce pelo e é uma pele diferente da pele da barriga. Ela é uma pele de cicatrização. E num episódio compareceu na delegacia o conselho tutelar com uma criança, e essa criança tinha ferimentos pelo corpo produzidos pela mãe. E essa criança já imediatamente se interessou pelo cachorro, que para mim é maravilhoso, porque eu preciso distrair essa criança enquanto a gente fala sobre a vida dela. Ela não precisa estar ouvindo a gente falar sobre todos os problemas da vida dela, porque ela já vive aquilo. Então eu gostaria que ela tivesse pelo menos um pouquinho de tempo agradável, certo? E aí ela foi, brincou com o cachorro, eu falei, fica com o cachorro, ele tá precisando de alguém para ficar com ele, e fui falando. De repente ele falou assim, o que é isso daqui? E mostrou a barriga do cachorro. Eu falei assim, é que o cachorro teve uma mamãe que não cuidou muito bem dele, e ele ficou com esse machucado. E depois, nesse lugar, ficou com esse machucado, não nasceu mais pelo. E aí ele virou para mim e falou assim, então a gente é igual, porque minha mamãe também fez isso comigo. Meu Deus. Só que a hora que eu falei, eu não falei pensando que ele poderia se identificar, eu falei tão automático, e aí depois você fica travado. Você fala, e agora? Gente, olha o que eu falei, e esse menino... E o que eu posso fazer de fato por esse menino? Eu não posso pedir uma protetiva para ele, porque ele não é do gênero feminino. Eu não tenho o mesmo rol de medidas que eu teria se fosse o pai agredindo a filha. Olha isso. Então, nossa, Denise, eu acredito que isso tem que ser mudado. Eu todas as pessoas que eu tiver contato a nível federal, enfim, para que isso seja mudado, já vou acionar, porque não é justo, né? Essa diferença não é justa, não é. Até em cursos da academia de polícia, porque, olha, por mais que a gente viva hoje um déficit de policiais civis, por mais que a nossa administração não consiga repor os policiais na quantidade necessária, a gente esteja sempre sobrecarregado, a nossa administração, a academia de polícia se esforça para dar boa formação para a gente. E até nos últimos cursos que eu fui fazer na academia de polícia, eles trouxeram profissionais do Canadá, do Reino Unido, e foram comentadas as legislações de outros países. E nesses países, por mais que ainda lá, nesses países mais desenvolvidos, a mulher seja a maioria, nos casos, como vítima, eles têm como previsão o homem também ser vítima. O homem, no caso, sexo masculino, principalmente a criança. Então, eu acredito que é um olhar, não é tirando, a mulher realmente é mais vítima, é vítima da cultura machista, o preconceito, muitas vezes é taxada de louca, e isso eu não estou tirando o crédito e nem tirando essa realidade. Porém, a gente não pode deixar de olhar, porque nós temos vítimas do gênero feminino. E elas precisam de atenção também. O gênero masculino também precisa de atenção, especialmente as crianças, né, os meninos. Exatamente. Nossa. Denise, eu quero te agradecer muito. Eu fiquei muito feliz de te dar o título de cidadã barretense, porque um ano você fez muito por todas as mulheres aqui. Eu tenho acompanhado o seu trabalho, o seu comprometimento, seja com o WhatsApp da própria DDM, seja com esse espaço novo, seja com esse compromisso de fato com a mulher. Imagina, você mesma correu atrás da verba para colocar essa mulher que não tinha condição de voltar, né, para o seu lar, junto com esse grupo de mulheres que te apoiam. E te apoiam por quê? Porque apoiam porque vem em você uma pessoa, de fato,
que olha para esse problema sério da agressão contra as mulheres e tão comprometida que traz agora para a gente essa questão dos meninos também, especialmente dessas crianças que acabam ficando aí prejudicadas por não terem tantas medidas protetivas quando são, infelizmente, agredidas por aqueles que deveriam protegê-los, né? Isso é muito triste, né? Aquele que deveria estar ali cuidando e zelando pela criança, agredir. Quero te agradecer muito. Pode ter certeza que quem assistiu, vamos ver se a gente consegue juntar aí as duas lives, porque uma caiu, para que a gente possa estar colocando isso para a sociedade. Eu acredito nisso, eu acredito nesse diálogo, para que todos nós possamos crescer juntos, lado a lado, tanto homem quanto mulher, lado a lado, nessa busca aí de uma sociedade melhor. Obrigada, Denise. Eu que agradeço. Tem até uma... Posso responder algumas perguntas rapidinho aqui? Onde está a DDM? Que eu não estou vendo. A DDM está na Rua 18, número 137, fica entre a 29 e a 31, ok? DDM está na Rua 18, número 137, entre as avenidas 29 e 31. O nosso telefone, que também é um WhatsApp, 33228327. 33228327. Mas a gente tem um perfil no Facebook, pode mandar mensagem pelo perfil, pode mandar WhatsApp e a gente vai conversando, tá bom? Obrigada, Denise, obrigada mesmo. Eu que agradeço. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.